informações públicas, né? Todas que vão apresentar aqui. Então não tem nenhum problema. Já tá gravando, tá? Obrigado por lembrar aí, Bernardo. E depois também essas apresentações, assim como as anteriores, elas ficam gravadas no canal do YouTube da Aliança. Então, quem não tiver a oportunidade de assistir hoje, depois pode assistir sob demanda. Ok? Então, vamos começar com a Carolina Martinez. Ela é a líder da Ausenco para hidrogênio renovável e derivativos, tá? Tudo que é combustível renovável. A Carolina ela é engenheira civil com especialização em hidráulica e meio ambiente pela Universidade da República do Uruguai. Ela tem um mestrado pelo IHE Delft, na Holanda, onde ela se especializou em engenharia costeira e desenvolvimento de portos. A Carolina, assim como o Oscar, que também está conectado hoje, eles participaram de um projeto estratégico das Nações Unidas, onde fizeram todo o levantamento e recomendações para a produção de energia renovável, produção de hidrogênio e derivativos e distribuição logística desses produtos no Uruguai. Um trabalho bastante interessante. Quem tiver interesse também, entre em contato. A Carolina pode compartilhar um pouco mais dos resultados desse projeto que a Ausenco está entregando agora. Tá? É, também está acompanhando aqui a gente hoje o Ronan vai ter uma participação um pouco mais limitada pela barreira do idioma, tá? O Ronan é canadense. Eu acho que o português vai ficar um pouco complicado. Se fosse francês, daria para o Ronan entrar falando com a gente. É, o Ronan é diretor de sustentabilidade e risco climático na Ausenco. Tá? Ele tem um bacharelado em estudos econômicos e ambientais pela Universidade de Vitória, no Canadá, além de um mestrado em liderança estratégica em sustentabilidade pelo Instituto de Tecnologia de Blanket, que fica na Suécia. Tá? O Ronan, ele trabalhou por quase 15 anos no Porto de Vancouver e lá ele trabalhou ativamente no desenvolvimento de um corredor verde para esse porto. Tá? Foi um dos primeiros corredores verdes oficialmente instalados. Então, ele tem uma experiência prática muito valiosa que está disponível para a gente aqui da Aliança. Quem quiser, quem tiver interesse de aprofundar no assunto, quiser conversar, vou deixar depois o contato tanto da Carolina como o Ronan para aprofundar no assunto, quem tiver interesse, tá bem? Sem mais delongas, Carolina, Ronan, Oscar, passo a palavra a vocês. Ok. Muito obrigada pela apresentação, Gerson. Boa tarde para todos. Muito obrigada pelo convite. Eu vou estar apresentando, mas como o Gerson falou, só por uma questão idiomática, né, de idioma. Vou fazer o possível para falar português. Como antecedência, eu peço desculpas pelo portunhol. Espero que vocês me compreendam bem. Mas eu quero agradecer o real criador da apresentação foi o Oscar Robles, consultor de energia da Ausenco, também com todo o apoio do Ronan Chester, que é diretor de risco climático e sustentabilidade da Ausenco, que como o Gerson falou, tem muita experiência em corredores verdes. Bom, Carolina Martínez, eu sou a líder de hidrogênio renovável e derivados por Ausenco. Então, se você já vai tendo perguntas, eu sugiro de colocar no chat, então o Gerson e o Nathan me ajudam para traduzir e passar para Ronan, tá? Ao final, a gente já tem as perguntas em inglês e fica mais fácil, tá? Então, a agenda para hoje, vamos começar porque tem várias coisas aqui para falar. Primeiro, vamos começar a agenda por um contexto global da descarbonização. Depois, vamos a falar mais específico dos corredores verdes. Vamos a ver como que está o mercado atual. Vamos a ter uma atividade interativa. Então, recomendo vocês de ter perto o celular, tá? Porque vai ficar mais fácil. Fica perto do celular porque vamos a ter uma atividade. Pode ser feita também pelo computador. Vamos vamos falar riscos e oportunidades e um mensagem de finalização. Então, no contexto global bom, é de conhecimento geral, né, a problemática atual em relação ao aquecimento global das emissões de carbono, né, como isso impacta no câmbio climático, a vida das pessoas,
e, portanto, é uma meta conjunta trabalhar na redução da pegada de carbono da indústria, né? E o transporte marítimo não fica atrás. Por quê? Porque hoje em dia existem cerca de 100.000 embarcações em circulação em todo o mundo, tá? Que representa um consumo aproximado de combustíveis de 300 milhões de toneladas anuais, tá? É um número meio difícil de dimensionar. Então, para que seja mais tangível, podemos comparar com as emissões globais totais do mundo, onde o transporte marítimo é responsável por 3% de todas as emissões de gases de efeito estufa do mundo, tá? É muito considerável o impacto de transporte marítimo. Então, o tempo para reduzir esse impacto está cada vez mais curto, né? Por isso, diferentes organizações, tanto públicas como privadas, estão trabalhando em estabelecer planos de ação para a regulação da indústria, tá? Já tem muitas normativas que implicam taxas e multas para quem não chegassem nas metas de descarbonização. No caso do transporte marítimo, a principal entidade responsável é a IMO, a Organização Marítima Internacional, que é a responsável da regulamentação e medição dos gases de efeito estufa no transporte marítimo, tá? A IMO, desculpa, em 2023, adotou uma estratégia sobre os gases de efeito estufa, tá? Que foi baseada em estratégias anteriores, onde estabeleció objetivos e medidas claras para a descarbonização do transporte marítimo. Já tem um plano, tá? O prazo final desse plano é 2050, tá? Para alcançar emissões líquidas zero, ou net zero, tá? Para 2050. É ambicioso, mas com um planejamento adequado e ações iniciadas ao tempo, é possível, né? Embora o objetivo final seja 2050, esse é um caminho de transição, você não pode descarbonizar de um dia para outro. Então, por isso, a IMO estabeleceu metas de redução progressivas, tá? Nessas metas, essas metas, algumas podem ser alcançadas com a optimização das operações já existentes, por exemplo, enquanto se desenvolvessem as tecnologias necessárias para atingir o net zero final, vamos falar. No gráfico que a gente está vendo aqui, podemos ver que o primeiro marco de controle é o ano 2030. No 2030, se espera uma redução de 20% das emissões em comparação com a linha de base, que é definida pelo ano 2008. Desculpa, 2008. Tá? Já em 2040 fica o segundo marco, tá? Onde a redução deve ser dos 70%. Tá? E depois, para 2050, o 100%. Essas não são só metas de redução. A IMO já tem multas, como eu falei, multas, penalidades para quem não consigam atingir essas metas. Por exemplo, se você para 2028 não reduz 4% suas reduções CO2 equivalente, você tem que pagar uma taxa pela tonelada de CO2 equivalente que você emite por sobre a limite da IMO. Tá? Já tem valores que podem ser, no caso mais optimista, é $100 por tonelada de CO2 equivalente, mas tem casos mesmo de 380 dólares por tonelada de CO2 equivalente por encima das limitações da IMO. Então já tem previstas multas. Além disso, a IMO establece uma série de indicadores de controle, tá? Que a partir de 2023 se tornou obrigatório que todos os navios calculem. Vamos a definir eles. O primeiro dos índices é o EDI, o Índice de Projeto de Eficiencia Energética, tá? Que é um padrão técnico que mide a eficiencia energética de navios novos, tá? A navios projetados, que están na fase de projeto e construção. Então, o EDI de esos navíos tienen que cumplir con EDIs de referencia que ya están establecidos pela IMO. O segundo índice es muy similar, o EXI, Índice de Eficiencia Energética de Navíos Existentes, ¿tá? Es semejante a EDI, más se aplica a navíos existentes. De esa forma, los navíos deben
cumplir los límites establecidos. En caso no cumplan, debe implementar medidas para atingir los padrões exigidos. Y por fin, tenemos o Indicador Anual de Intensidad de Carbono, o CII. O CII mede a eficiencia operacional real do navío, con base en las toneladas de CO2 emitidas por distancia de transporte. ¿tá? Este parámetro queda avaliado anualmente para cada embarcación. ¿tá? Conforme a avaliación, los navíos son clasificados en una escala de A a E. Tá? Como seu electrodoméstico na cocina, así, igualmente você tem navíos con una clasificación de A a E. Onde los navíos de categorías más bajas, o D e E, deben presentar un plano de mejoría. Si você continúa estando en la categoría baixa, você puede enfrentar sanções o restricciones. Tá? Então, não é de graça isso. Além das regulamentaciones da IMO, existen también las regulamentaciones internas de cada empresa, interesada, por ejemplo, en transportar sus productos, que comenzarán a exigir la reducción de sus emisiones de escopo 3, ¿tá? Porque geralmente el transporte marítimo y los puertos es o escopo 3 de emisiones de un productor, por ejemplo. ¿tá? Como el productor tiene metas de escopo 3, afecta directamente el transporte marítimo y el puerto. ¿tá? Entonces, ano tras ano, se torna más necesario transición a net zero. ¿Por qué? Vos lembra este mensaje. Porque no se trata apenas de ser ecológico. Se trata de cumplir a regulamentación y mantener a competitividad. Eso de, vamos a hacer eso porque para así ficamos más verdes, no, ya no es más así, no es una cosa de ficar más verde, ser más ecológico, es cumplir regulamentaciones, ficar competitivo, evitar multas, ¿tá? Trae consecuencias. Oh, aconteceu aquí. Entonces, en ese contexto global, que surgen los corredores verdes. ¿tá? Vamos a dar una definición más general de corredor verde, a más abarcativa, que a gente gosta muito porque es que a más abarcativa de todos. Voy a leer ela. Tá? A gente puede definir o corredor verde como rotas marítimas específicas en que a viabilidade tecnológica, económica y regulamentar da operación de navíos con emisiones cero y catalizada por una combinación de acciones públicas y privadas. Tá? Esa es la definición más abarcativa. Tá? Básicamente, entonces, un corredor verde implica que toda tecnología envolvida, toda infraestructura de transporte marítimo para una ruta específica, tenga cero emisiones. En ese sentido, un corredor verde no es solo las embarcaciones, no es solo puerto, sino abarca toda infraestructura portuaria, todo proceso de transporte y logística. ¿tá? Entonces, tenemos varias clasificaciones de corredores verdes. ¿tá? Una forma de clasificar ellos es de acuerdo a cantidad de puntos envolvidos en sus rutas. Entonces, tenemos el primer tipo, corredor de punto único o single point, que es el número 1, que es limitado a una única localización. Por ejemplo, un puerto que permita abastecimiento de combustible verde. Tá? A gente puede hablar de corredor verde como un puerto así único, tá? No ambiente do puerto. Después tenemos otro tipo de corredor o corredor 2, que es corredor de punto a punto, que envuelve 2 puertos y a ruta que os conecta. ¿tá? O número 2. Después tenemos, en tercer lugar, o corredor de rede o network corridor, que es el número 3 da figura, que está formado por rutas entre 3 o más puertos, donde las embarcaciones pueden navegar utilizando combustibles alternativos entre los puertos. ¿tá? Es como una red de puertos y rutas que os conecta. Esos son los 3 tipos principales de corredores verdes. Es importante mencionar que la localización de los puertos no influencia la definición de corredores verdes. Un corredor verde puede, por ejemplo, ser limitado a un mismo país. ¿tá? Por ejemplo, o países que compartilhan una misma costa. Por ejemplo, yo puedo pensar en un corredor costeiro no mismo Brasil, ¿tá? Que conecte varios puertos de Brasil o que conecten a costa brasileira como Uruguay y Argentina. No es necesario que tenga que ser un transporte transoceánico. ¿tá? Entonces, también otra cosa importante de considerar
é que os corredores verdes são específicos em seu funcionamento, tá? Quando você define um corredor verde, não é apenas assim definir os pontos, tá? Os portos de princípio a fim, mas também é muito importante de definir o tipo de carga a ser transportada, os stakeholders envolvidos, o tipo de embarcação, o tipo de combustível utilizado. Então, é muito específico um corredor verde, tá? Por exemplo, se dois portos formam um corredor, isso não significa que todas as embarcações que circulam nesses portos pertenezcan ao corredor. O corredor vai se limitar, então, ao transporte de uma carga específica para uma empresa específica entre esses dois portos, tá? Então, agora que já sabemos qual é a definição do corredor verde, como podemos ver, a coordinação entre os stakeholders é fundamental para a definição do corredor, porque é muito importante a colaboração, tá? O desenvolvimento tecnológico. Uma dos principais componentes é, por exemplo, os combustíveis verdes. Por isso, uma tipologia de stakeholders envolvido pode ser o produtor de combustíveis verdes, tá? Temos diferentes combustíveis verdes que están sendo desenvolvidos con diferentes estágios de maturidade. Temos, por exemplo, os combustíveis de baixa emissão, como é o gás natural ou o gás liquefeito. Temos os combustíveis de emissão neutra, como é o metanol. Temos os combustíveis de zero emissão, como é amônia ou hidrogênio. Seja qual seja, a produção de combustível verde faz parte do puzzle, né? Depois temos os cargo owners, por exemplo, os donos da carga que precisam transportar a carga, tá? Temos também tudo que é a logística portuária, os operadores portuários, o abastecimento de combustível no porto, tá? Também outra parte importante é os navios, tá? Os construtores de navios, desses navios que vão fazer uma operação net zero. A infraestrutura portuária é também uma coisa essencial, é a participação de entidades que coordinem e liderem as iniciativas, tá? Sejam públicas ou privadas. É muito importante a participação dos governos, que é fundamental para incentivar, por exemplo, investimentos, desenvolver regulamentações, as mesmas entes financiadoras, tá? Que para acessar a financiamentos verdes que podem financiar as iniciativas, tá? Então, ok, temos aí uma ideia mais clara de quem são os stakeholders, como é formado um corredor verde. Ok, primeiro, a cooperação entre stakeholders é essencial. Então, o primeiro passo que vamos fazer é um estudo de mercado. Um estudo de mercado que vai a permitir visualizar, por exemplo, as alternativas disponíveis, quem são esses stakeholders, identificação de stakeholders, potenciais acordos, etcétera, etcétera, etcétera. Quando você identifica esses stakeholders, você inicia o contato, tá? O contato começa sessões de trabalho, workshops, buscando formalização de acordos, por exemplo, MOUs, tá? Para garantir o trabalho conjunto, tá? Quando você já tem os acordos assinados, então você tem que começar a tomar decisões, tá? Para definir certas variáveis. As principais variáveis para definir é a rota e qual é o combustível verde que você vai utilizar nesse corredor, tá? Após de delimitar as alternativas, é possível avaliá-las economicamente e selecionar a mais viável, tá? Buscando construir o case de negócio, tá? Quando você já tem o case de negócio, vai procurar buscar financiamento. O financiamento, os principais objetivos do financiamento é dois. Adequação de portos, mais que nada pela infraestrutura, e a adquisição e adequação dos navios. Esses são os dois principais componentes de custo nesta equação para começar a operação do corredor verde. Então, com esse fluxograma, a gente pode como definir o ciclo de vida de um corredor verde, tá? Onde temos uma etapa de iniciação, onde a gente tem os estudos de mercado, a procura de parceiros, os workshops, como objetivo de chegar a acordos, por exemplo, um marco dessa fase pode ser assinar um memorando de entendimento, por exemplo, um MOU.
Depois, para começar a fase de planificação, tá? A fase de planificação ou planejamento é onde a gente faz a avaliação de alternativas, tá? Por exemplo, os estudos de rota, de combustíveis, os planos de implementação, tudo que é estudos de tecnologias, o licenciamento ambiental fica aqui, nesta fase, as certificações, etc. O marco de finalização dessa fase seria, por exemplo, a decisão final de investimento, tá? Quando você passa a decisão final de investimento e decide continuar, você passa a fase de execução. A execução é justamente a execução do plano de implementação, tá? Que é nessa etapa que geralmente demanda mais tempo, tá? Antes da operação, onde você faz tudo que é obras de infraestrutura, adquisição de navios, etc. Para depois concluir o projeto e passar à fase de operação. Operação do corredor, onde você vai utilizar esses combustíveis net zero que você definiu, e também é onde você precisa da certificação das tecnologias e de medição precisa das emissões ao longo da operação para garantir essa pegada zero, tá? Então, também tem todo um plano de operação. Então, ok, esse é vamos falar, o ciclo de vida de um corredor verde. E aqui podemos ver no mapa quais são as iniciativas em curso que estão definidas como corredor verde formalmente, tá? Temos agora ativas 62 iniciativas de corredores verdes, tá? Que estão distribuídas no mundo, com diferentes stakeholders liderando. En vermelho podemos ver governos, tá? Iniciativas lideradas por governos. En azul podemos ver iniciativas lideradas pela indústria. En violeta podemos ver iniciativas lideradas por portos, autoridades portuarias, por exemplo, operadores portuarios, e também em verde as alianças público-privadas também, tá? Se vamos fazer um zoom mais como estão lideradas essas iniciativas e quais são os stakeholders envolvidos, podemos ver que o número o principal, é a autoridade portuária. Por isso é muito importante ter este tipo de sessões, este tipo de apresentações, porque a autoridade portuária, os portos, têm um rol fundamental no desenvolvimento de um corredor verde, tá? Quando a gente fala de tipos de acordo, tipos de parcerias, o público-privado é o número tá? Mas também está a indústria muito perto, estão divididas aí meio parejo. Agora, se vamos ver, vamos passar então o tipo de combustíveis. Em relação a combustíveis, temos que o metanol está sendo o mais utilizado, tá? Seguido pela electrificação e pela amônia, tá? E sobre o tipo de carga, o primeiro lugar está em Ro-Ro e ferries, mas também tem muita porção que ainda não está definido e também tem containers, bulk, um pouco de tudo, tá? Claramente os ferries o Ro-Ro son embarcações que são um pouco mais fácil como para desenvolver certas tecnologias de descarbonização. Então, vamos ver então exemplos do mercado actual. Como que está o mercado nesta temática? En cuanto a navíos, por ejemplo, tenemos diferentes alternativas de navíos verdes que ya están en operación en el mercado, além de otras en desenvolvimiento. Entre ellas, eu gostaria de mencionar o Wilson Eco One, que é proyectado pela Conoship International. Esta embarcação é muito interessante porque está equipada com uma propulsão híbrida diesel-elétrica, tá? E com um sistema de assistência eólica. Uma das coisas interessantes deste navio é que lembra o EDI, o Índice de Projeto de Eficiencia Energética que eu falei anteriormente? Bom, esta embarcação, este navio, tem um EDI 30% menor que o exigido pela IMO para 2025. Cada ano a IMO exige diferentes EDIs. Este navio já tem 30% menos de EDI que o exigido, então garantiza uma redução significativa nas emissões de gases de efeito estufa.
Depois temos, por exemplo, que a NYK assinou contrato para a construção e fretamento de um navio com motor principal movido a metanol, tá? Que reduce, já só por ser metanol, reduce 15% das emissões em comparação com o uso petróleo, mas se você utiliza metanol verde, não qualquer metanol, mas metanol verde, ainda, of course, a redução é ainda muito menor, né? Outro exemplo que eu acho muito importante de mencionar, que já está em operação, é o portacontainers One Sparkle, da armadora Ocean Network Express, que possui tecnologia para operar com metanol e amônia, com os dois combustíveis, tá? Além de contar com um sistema de conexão elétrica em porto. Recentemente, uma coisa interessante deste navio é que realizou sua viagem inaugural pela América Latina e atracou no terminal portuário de Guayaquil, no Equador. Então, já tivemos na América Latina este navio One, que é o primeiro de 19 navios que a One incorporará em sua frota global. Falando de descarbonização portuária, também temos vários exemplos. Por exemplo, é o lançamento no Japão do primeiro revolcador com motor de combustão interna movido a hidrogênio. Tá? Outro exemplo é o porto de Gotemburgo, que está concluindo as fases de teste de um sistema de celda de combustível para fornecer energia elétrica a navios atracados. Ese porto integra uma lista muito curta, só de 34 portos em todo o mundo que possuem um sistema de conexão elétrica em terra, que é conhecido como Shore Power, e infelizmente nenhum porto dessa lista de 34 portos fica na América Latina. Então, por isso também é importante iniciar os trabalhos, começar a trabalhar para prontamente ter um porto na América Latina que tenha esse tipo de tecnologia. Outro exemplo muito conhecido e que já tivemos uma apresentação esta aliança foi o Porto de Rotterdam. O Porto de Rotterdam é um dos pioneiros, como vocês já sabem, no desenvolvimento de portos com emissão zero de CO2. A gente já conheceu, já tive uma apresentação muito detalhada do que está fazendo o Porto, mas se vocês lembram, sua estratégia está baseada em 4 pilares: desenvolvimento de infraestrutura de eficiência operacional, electrificação de hidrogênio verde, transição para novas matérias-primas e combustíveis e sustentabilidade nas cadenas logísticas. Tá? 4 pilares fundamentais, onde o Porto de Rotterdam é um exemplo nesta temática. Pasando ya a situación de corredores verdes, así propiamente definidos, tenemos algunos ejemplos de corredores en desenvolvimiento con iniciativas en América Latina. Uno de los principales es o corredor de concentrado de cobre en Chile, que es una iniciativa pelo gobierno de Chile, en parcería con a Maersk McKinney Moller Center, que está desenvolviendo este corredor de concentrado de cobre que ligará o norte de Chile como a Asia, específicamente Japón y Corea do Sul. En este corredor está previsto uso de navíos movidos a amonia, como primeiro navio previsto para operar em 2028. E um dos principais stakeholders está a Codelco, que é a maior produtora de cobre do mundo. Tá? E, se vamos no Brasil, bom, no Brasil ainda não existem iniciativas tão avançadas em corredor verdes, tá? Mas tem já memorándums de entendimento, MOUs, para seu desenvolvimento futuro, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe porque talvez pessoas de estes portos estão na reunião, então eu acho mais interessante de eles falar, talvez no final, se desse o tempo no final, talvez se eles quiseram contar sua experiência melhor. Mas eu só quero mencionar que já tem o porto de Pesem, com Rotterdam e a Duisport da Alemanha, ya tem un MOU para expandir un corredor potencial, corredor verde entre como Holanda y Alemania. Ese acuerdo se enfoca más en transporte de combustibles alternativos, incluyendo metanol verde, amonia verde, derivados. ¿tá? También tenemos un acuerdo entre CSN Mineração e Porto dos Sines, en Portugal, que parte de la iniciativa Portal Global de la Comisión Europea. También tenemos a iniciativa de hubs de hidrogênio verde en Porto Azul,
tá? Que incluye a geração de energia offshore, produção de hidrogênio, biogás, etc. Essas são algumas, pero ter um memorando de entendimento não é desenvolver um corredor verde, é só um dos primeiros passos, tá? Bom, agora que sabemos um pouquinho mais de o que é o corredor verde, vamos iniciar a atividade interativa. Então, vou convidar vocês a pegar seu celular pode ser também feito desde o computador. Então, vocês, como celular, vão escanear este código QR que vocês têm na tela, tá? Com a câmera do celular. Você vai ver, vai ser dirigido a um website, tá? Também vocês podem ir a menti.com. Menti.com e utilizar o código, tá? Que aparece na tela. Pode ser desde seu celular, escaneando o código QR, ou também pelo computador em menti.com, utilizando o código de lá. Vou dar uns minutinhos, eu vou abrir aqui. Vocês vão ver. Consiguieron acessar? Aqui tem o código QR. Eu entrei, me apareceu duas opções. Abrir Q&A e ver resultados. Ah, agora sim, agora. Sim. Parece que Todo agora sim. mundo já tem. Ok. Por agora vai aparecer uma tela, não sei, bom, tenho uma tela azul no celular só. Tá? Sim. Ok. Vamos fazer como uma recreação, assim, o que aconteceria se a gente vamos tentar fazer uma primeira conversa para desenvolver um corredor verde. Vamos ver se conseguimos. A primeira pergunta para vocês, então, é... Deveria aparecer no seu celular. Dentro de esta lista de stakeholders listados aqui embaixo, qual você sente-se identificado? Com qual você se identifica? Em que grupo de stakeholders? Se você se identifica com mais de um, você tem a possibilidade de colocar rankings. Então, você cliqueia uma a princípio, e depois pode colocar mais de um e dar o ranking, tá? Vou deixar um minutinho aqui. E depois, no final da lista, você tem que clicar Submit. Se você tem que apertar Submit ao final, porque senão não manda a resposta. Ali a gente vai... Muito bem. Ali vão aparecendo as respostas. Vou deixar uns minutinhos mais. Vamos lá. Lembra de apertar Submit ao final da lista de opções. Você aperta Submit para enviar a resposta. Ok. Vamos já ir observando algumas coisas. Para quem está usando o computador, a parte de votar está no lado direito, tá? Não é clicando no gráfico, tem um menu lateral direito. Eu pelo menos estava tentando clicar no gráfico e não funcionava. Demorou, o usuário entendeu onde que era. Por isso é mais fácil no celular. Mas se você vai menti.com e utiliza o código, fica mais fácil, eu acho. Então, vamos começar já a fazer algumas observações aqui. Temos muitas autoridades portuárias. Bom, empresa de consultoria e engenharia, of course, é necessário, né? Autoridade portuária. Isto é fundamental, tá? Autoridade portuária é muito importante estar envolvida, porque a autoridade portuária a entidade que favorece essa coordenação, esse início da conversa de stakeholders, tá? Porque é um dos principais links entre os diferentes stakeholders, tá? Tem um rol muito importante. Depois temos proprietários de portos, muito importante também. Se vocês olham, temos quase todos os stakeholders
eu diria todos, os stakeholders que precisaríamos para iniciar uma conversa de corredor verde. Então, só com as pessoas que estão aqui na sala poderíamos iniciar uma conversa para identificar oportunidades de corredores verdes, tá? Esse é um bom exercício porque para mostrar também a importância deste tipo de apresentação, este tipo de conversas, tá? É o ponto de partida para uma discussão e desenvolvimento de uma estratégia de corredor verde. Vamos passar a seguinte pergunta. Agora, já sabemos que estamos quase todos na mesa. Em qual segmento de carga você se encontra? Se você vai para o celular, você vai ver que trocou a pergunta e tem uma nova pergunta onde você vai clicar qual é o segmento de carga que você se encontra. Por favor, lembra colocar submit ao final da lista para mandar sua resposta. Vamos a dar unos. Vemos que granéis sólidos, multicargo. ¿Qué más? Granéis líquidos. ¿Por qué é importante esto de aqui? Um dos aspectos mais importantes, dos temas mais importantes também do corredor verde é a agregação da demanda, tá? Então, por exemplo, se vemos que tem um segmento de carga mais preponderante, é uma señal que é um segmento de carga que fica talvez com mais oportunidade de ter uma estratégia de corredor verde, né? Por exemplo, por outro lado, o granéis líquidos é também muito importante porque está muito linkado com o armazenamento dos combustíveis alternativos. Então, ter experiência em granéis líquidos também é muito importante para pensar um porto como parte de um corredor verde. Tá? O multicargo, of course, também é muito importante, porque você tem muito tipo de terminais, mas o desafio lá vai ser, talvez, identificar uma terminal ou uma tipologia de carga para testar o case de negócio. Tá? Mas é bom que a gente já tem vários terminais de granéis. Acho estranho que não tem containers, mas provavelmente ficam dentro do multicargo, tá? Bom, próxima pergunta. Agora, vamos ver. A pergunta é, qual commodity você opera, manuseia, transporta? Aqui você tem a liberdade de escrever. E você pode colocar vários inputs. Você escreve, por exemplo, não sei, mineiro de ferro. Submit e você pode adicionar mais palavras. Tá? Por exemplo, não sei, etanol. Submit. E assim você vai... Carvão, mineiro de ferro, petróleo e derivados, carvão. Que mais? Carga geral, combustíveis. Vemos, por exemplo, que o mineiro de ferro fica dos principais também. Identificar qual é uma tipologia de commodity, tá, que é preponderante, é um dos passos para iniciar uma análise de oportunidade. Por exemplo, se aqui estamos na mesa, stakeholders de diferente tipo, tá, autoridade portuária, dono de carga, temos vários, por exemplo, uma maior parte de mineiro de ferro, tá? Granel sólido, que permite uma agregação de demanda. Aí vamos começar a olhar onde que fica a oportunidade, tá? Por exemplo, temos também manuseio de combustíveis, tá? Que tem experiência, vai ser necessário para, por exemplo, abastecer de combustíveis verdes no porto, tá? Este tipo de atividades é muito útil como workshop para iniciar a conversa, tá? Ya vemos algunas trends, algunas tendencias en este grupo de personas donde identificamos os stakeholders, o segmento de carga e o tipo de commodity que a gente tem mais experiência e opera mais, tá? Ok. Próxima pergunta, esta mais aberta. Esta vai precisar pensar um pouquinho mais. Agora que vimos a definição, hicimos este exercício, de seu ponto de vista, quais seriam os desafios para viabilizar um corredor verde? Ali você pode
tem a liberdade de escrever sua resposta é submit. E você pode colocar mais de uma. Tá? Vou dar uns minutinhos e continuamos porque já estamos com tempo justo. Logística, ok. Que mais? O combustível, o investimento, a tecnologia. Muito bem, investimento alto, combustíveis, políticas públicas, ok? Alinhamento de stakeholders, importante. Tecnologia. Vemos que algunas ya se repiten, né? Parceira em medidas de implementação. Bom, são muito alinhadas com o que vamos continuar falando na PPT, tá? Ok, agora que vou voltar na PPT. Muito obrigada pela participação na atividade. Vamos falar de riscos e oportunidades. Agora já falamos do conceito, da situação do mercado. Vocês também fizemos esse exercício juntos. Vamos falar quais são os riscos e oportunidades que temos aqui na frente. Uma das coisas importantes de vocês entender é que ficar à margem das iniciativas de descarbonização não é uma opção neutra, tá? É uma opção, é uma decisão deliberada, traz consigo uma série de riscos. Não é que não faço nada, não acontece nada. Não, tem consequências. Uma das primeiras que a gente pode falar é perda da competitividade. Está muito relacionado com o que a gente falou anteriormente. Os portos que não se adaptarem ficarão fora das principais rotas comerciais. Os donos da carga, por exemplo, preferirão utilizar portos alinhados com suas estratégias de redução de emissões e, do ponto de vista dos navios, por exemplo, as agências marítimas que não adaptarem suas frotas para embarcações de emissões poderão, por exemplo, perder contratos, tá? Também tem, como eu já falei, sanções econômicas já estipuladas, tá? Por exemplo, a regulamentação da IMO já tem, mas tem outras. Imporão multas por emissões, tá? Também vários portos já começarão a implementar tarifas prioritárias para embarcações que cumpram os índices da IMO, os índices que a gente já falou, mas também multas e restrições para aqueles que não cumpriessem com essas estándares. Também temos restrições de acesso. A grandes navieras, por exemplo, a Maersk, já exigem o uso de combustíveis verdes. Então, os portos que não puderem oferecer esses combustíveis perderão, então, contrato-chave. Tá? Da mesma forma, por exemplo, embarcações tradicionais poderiam perder acesso a portos que não têm essa adaptação à transição energética e ter abastecimento de combustíveis renováveis. Outro risco é a obsolescência tecnológica. Sem reinvestimento em infraestrutura, os portos atuais serão incompatíveis com os navios do futuro. Como já falamos, já vimos, já os navios já estão operando. Então, é importante investir para não ficar incompatível, especialmente em termos de abastecimento e armazenamento de combustíveis alternativos. Temos também um tema muito importante aqui de risco reputacional. Os investidores, exportadores, produtores priorizam parceiros que compartem sua visão em termos de sustentabilidade, então, em mudança climática. Então, é pouco provável que você possa fechar um contrato com alguém que não compartilhe sua visão. Mas não é tanto assim negativo, né, tudo, porque, no entanto, a crise actual é também uma grande oportunidade para os portos brasileiros se posicionarem como líderes sul-americanos nesta iniciativa. E aí, entre as principais oportunidades, temos alianças estratégicas, parcerias com portos globais, como Rotterdam, Singapura, para ter essa transferência de tecnologia, contratos a longo prazo que garantecem fluxo operacional contínuo, colaboração, assegurar volume crítico de cargas. Vocês já estão fazendo isso, exemplos como PCM, Azul, Porto Azul, que já têm memorando de entendimento com estes portos, mas o trabalho conjunto é muito importante, tá? Também outra oportunidade é o financiamento verde.
o acesso a linhas exclusivas do BNDES ou do Fundo Verde para o Clima permitem ter taxas preferenciais para projetos de descarbonização portuária, tá? Também a oportunidade de modernização portuária que traz consigo uma série de benefícios econômicos, porque principalmente pela implementação de novas tecnologias, principalmente de eficiência energética operacional, você consigue ter um porto mais eficiente, e isso tem um benefício econômico, tá? Aqui o exemplo são, por exemplo, a adopção de gemeos digitais, digitalização de operações, é muito importante isso. E eu acho um ponto super importante para o Brasil, a liderança regional. Como a gente já viu no mapa no primeiro de corredores verdes existentes, tem, eu acho, um ou dois na América Latina, tá? A maioria das iniciativas hoje existentes estão focadas no continente europeu e na Ásia-Pacífico, tá? Por isso, é uma grande oportunidade para Brasil ser pioneiros na região. Brasil tem tudo, Brasil tem combustíveis, tem muita iniciativa de combustíveis verdes, tem disponibilidade de recursos, tem disponibilidade de carga, tem oportunidades de adicionar carga, tem tudo para ser un líder regional en esta temática de corredores verdes. Por ejemplo, buscar acuerdos comerciales para expandir las rutas ya existentes, como os portos brasileiros, ou até mesmo gerar novas rotas e novos acordos com países vecinos, como por exemplo Argentina, Uruguai. Mas também, como a gente já viu na atividade que a gente tive, temos também desafios. E, como vocês veem, o que eu puse aqui está muito interconectado com o que vocês já responderam na pergunta da atividade. Uma das desafios é geração de demanda, tá? Que é gerar uma demanda suficiente para justificar o nível de investimento que deve ser realizado em infraestrutura, tá? O desenvolvimento tecnológico, tá? Então, por isso é muito importante ter acordos para agrupar a demanda, tá? Escalar a demanda. Outro assunto que também vocês falaram indiretamente a través das respostas é a disponibilidade de oferta tecnológica. A tecnologia ainda está em desenvolvimento. Tá? Tem opções no mercado, mas a oferta é ainda limitada, ainda é caro, mas é um problema do ovo e a galinha, tá? Porque por uma parte as empresas de desenvolvimento tecnológico precisan da demanda para desenvolver e a demanda precisa de desenvolvimento tecnológico para aplicar essas tecnologias. Por isso, a resposta a isso é a parceria, tá? Fazer acordos, coordenação e que envolver na iniciativa de un corredor verde tanto o desenvolvedor tecnológico como a demanda, tá? O donos da carga, o dono do porto. Otro problema también identificado es la falta de financiamiento. Claro que ter este tipo de proyectos va a ayudar vocês de accesar a programas de financiamiento preferenciais, tá? A escassez de informação. Tudo isto é muito importante contar de informação no porto, por isso é muito importante também ter ferramentas, tá? Que permitam gerar recopilar essa informação. E o problema de comunicação entre as partes. Parece fácil, mas um dos problemas maiores nestas iniciativas é que todo mundo fale com todo mundo, tá? Ter estas instâncias, estas atividades, ter sessões de trabalhos com stakeholders, estar alinhados e coordenados é um dos principais desafios que a gente observa neste tipo de iniciativas, tá? Então, vemos desafios. Bom, qual é a proposta de valor da Ausenco? Como a Ausenco pode ajudar nisso? Qual é nosso rol nesta temática? E a Ausenco busca ser o parceiro dos stakeholders para desenvolver um corredor verde, tá? Nosso trabalho, nosso valor é fazer esse link, ajudar vocês a fazer esses links. Por exemplo, no que é definição de corredor verde, temos também atividades específicas como estudos de benchmarking, workshops, coisas como que a gente está fazendo agora, procura de acordos, estudos
simulações logísticas, estudo de trade-offs, todo que é definir a ruta, qual é a melhor ruta, desenvolvimento de caso de negócio, tá como parte da etapa de planificação, toda ferramenta de geomática de virtualização, também muito importante para pegar decisões, para tomar decisões. Na parte de operação do Corredor Verde, temos uma equipe que trabalha em medição e monitoramento de emissões de CO2, consultoria para cumprimento das metas de descarbonização, assessoria técnica em diversas temáticas, né? Por exemplo, desenvolvimento de meios digitais, temos uma equipe de simulação logística que desenvolve meios digitais de cadeias logísticas completas. E tudo que é, por exemplo, como outra grande parte dos proyectos de corredores verdes é a infraestrutura portuária. Todo que é projeto de infraestrutura, seja greenfield ou seja reconversão de infraestrutura existente, que é muito importante também avaliar isso. Projetos de transporte intermodal, para também considerar a cadeia logística completa. Avaliação ambiental, tudo relacionado com licenciamento ambiental. Por ejemplo, también para accesar a financiamiento internacional, estudio de desenvolvimento de estrategias de descarbonización do mesmo porto, simulación logística de meios digitais também do porto en sí mesmo. Bom, aqui com isso finalizo, como os takeaways, só como mensagem final para vocês que eu gostaria de vocês continuar seu dia com estes 4 mensagens chaves, né? Primeiro que nada, a descarbonização é uma mudança que cedo ou tarde vai acontecer. Então, é muito melhor de começar hoje, tá? A inacção é uma decisão. A inacção traz consequências negativas para a competitividade de cada empresa. Os corredores verdes representam uma chance única, como eu falei, de se posicionar como referência regional em descarbonização marítima. Temos que considerar a pouca maturidade na América Latina como uma oportunidade para o Brasil ser pioneiro na temática. E a organização e formação de alianças é fundamental, como a gente já falou, para dar início ao desenvolvimento de corredores verdes. Tá? Então, falar, fazer este tipo de atividade, sentar os stakeholders da mesma mesa é um ponto fundamental no caminho da descarbonização e ao desenvolvimento de um corredor verde. Muito obrigada pela atenção, espero que não seja muita coisa. Não sei se vocês tiverem alguma pergunta, se ficou alguma dúvida. Excelente apresentação, Carolina. Excelente apresentação. Muito obrigado, Carolina, Oscar, pelo tempo na preparação. O Ronan também. Não deixaram nenhuma pergunta aqui pelo chat, mas se alguém tiver alguma pergunta espontânea, pode fazer agora mesmo pelo microfone. Vou deixar de compartilhar, assim eu posso ver melhor vocês. Se tiver alguma pergunta, também está o Ronan também para responder. E também, se não tem perguntas, também está o convite feito se as pessoas de PCM, de Porto Azul, quiseram também contar o que eles estão fazendo na temática, sejam bem-vindos. Deixo aí o espaço aberto, eu sei que já estamos na hora, né? Mas Se ninguém não tem nenhuma pergunta, eu tenho uma pergunta. Supondo que eu sou de um porto do Brasil e não tenho nada, nada de corredor verde hoje implementado. Vi e gostei muito do assunto. Me parece muito interessante, vai melhorar minha competitividade lá no futuro. Mas eu não tenho nada. O que eu posso fazer hoje mesmo? Qual que seria o meu primeiro passo para começar nessa minha jornada de criar um corredor verde? tá, eu vou começar a resposta, mas depois também podemos passar a palavra para o Ronan. Eu acho, alinhado como a apresentação,
o primer paso recomendable es justamente tener este tipo de conversa. Identificación de stakeholders envolvidos, tá? Por ejemplo, autoridade portuária, o dono da carga, que tipo de carga. Este tipo de ejercicio que a gente fez na atividade de hoje, que é muito simple vamos a falar, o ponto de inicio, né? Identificação de stakeholders, identificação da oportunidade de carga, identificação da oportunidade de ¿cómo se fala? Como adicionar carga. Tudo isso é o primeiro passo para identificar oportunidades de depois para passar ao assinamento da MOUs. Mas vamos a também, Ronan, Gerson asked from our perspective, if you don't have anything about green corridors, you know nothing, but you are very interested, which would be the first steps that someone would do to start with this initiative? Yeah, it's a great question, Carolina. I think that for me, the first step that I would like to do would be to start to think about in my network as a port authority, in whether it's terminal operators, whether it's the shipping companies, whether it's some of the trucking companies, rail operator, I'm looking for those organizations that have a visible commitment to decarbonization. Right, because that's the first place that I'm looking for a conversation is who in this value chain is also committed to decarbonization. If they are, then the chances are that they want to have a conversation about how to help each other as well. And I think that's where the conversation can start. And if you look at the success of other green corridors, that's typically been the starting point, has been who has a common shared interest and commitment or values in decarbonization. And the second step is who is committed or interested in working together to collaborate on advancing their climate objectives. And I think that that's where naturally in that value chain, then the conversation about green corridors becomes really relevant. Thank you, Ronan. Thank you. I will try to summarize in Portuguese what you said. O que Ronan falou está muito linkado ao que eu falei de a identificação de stakeholders como quais são as empresas ou componentes de sua cadeia de valor que têm um interesse, que têm uma meta de descarbonização que eles vão estar como keen, como abertos a ter uma conversa, buscar sinergias para começar uma conversa a desenvolver o Corredor Verde. Uma outra pergunta? Não? Ok, bom, eu fico à disposição também, o Ronan e o Oscar. Se vocês tiverem alguma outra pergunta, vocês também podem enviar pelo e-mail. Vamos também enviar esta apresentação para vocês também ter. Eu agradeço o convite. Bom, até a próxima. Obrigada, Gerson, também. Parece que a Sheila tinha uma pergunta, Sheila. Ah, Fica à vontade para fazer a pergunta, não precisa ligar a câmera. Não tem problema na câmera. Sheila? eu acho que talvez ela não tem um microfone. Tá. Ok. Ok, nenhum problema. Agradecer então de novo, mais uma vez, Carolina, Oscar, Ronan, pelo investimento de esforço e tempo nessa apresentação. A gente agradece de verdade o conteúdo muito rico, riquíssimo. Aprendi bastante hoje. E quem quiser, quem tiver mais interesse, entre em contato direto com a Carolina e o Ronan. A gente vai, né, enviar também para todos que estão na apresentação, no convite, por e-mail, uma cópia da apresentação, né? E como disse também, a apresentação vai estar disponível no YouTube depois, quem quiser ver, sob demanda, ok? Obrigado a todo mundo pela presença, obrigado a todos pela participação aí. E nos vemos na próxima terça-feira, terceira terça-feira, às 3 horas da tarde. Um abraço, até mais.
Tchau, muito Obrigado, obrigada. pessoal. Tchau, Thank tchau. you, Ronald. Thank you, Carolina.